Bom dia a todos do canal, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Já há alguns dias eu não posto aqui no canal por alguns problemas de saúde, né? Estou aqui hoje para deixar uma mensagem que veio quentinha direto do trono de Deus. Esses dias que antecederam a Semana Santa, eu estava na presença do Senhor, louvando, glorificando, jejuando por mim, por você, pelos missionários do mundo, pelo Brasil, pelas crianças, pelos órfãos, viúvos e peregrinos da terra. Nós somos peregrinos da terra. Quero desejar a você um bom dia, um dia abençoado, que você esteja na presença do Pai, glorificando, louvando e exaltando. Não se deixe abater, né? Problemas todos nós temos, mas precisamos carregar nossa cruz, olharmos para Jesus, quanto sofrimento, não é? Que Ele passou para nos dar aí esse grande presente, que é a salvação. Glória a Deus, aleluia. Hoje eu trago algo especial, direto do trono do Pai. Mas antes vamos louvar aqui com o hino da harpa 564. Esse hino me faz lembrar que no início da minha conversão, bem muitos anos atrás, viu? Eu escrevia. Eu tinha o hábito de ter o caderninho, até hoje eu tenho esse caderninho, para escrever os pedidos de oração. E aí eu tive o prazer de conhecer esse louvor que veio dar de encontro comigo. Conta as bênçãos. Então, nós precisamos contar as bênçãos para nos lembrarmos, para voltarmos ao primeiro amor, para renovar a nossa fé, para nos impulsionar a caminharmos, não cortando o pedaço da nossa cruz. E louvarmos ao Senhor, em tudo dai glória. Então, com humildade. Então, se nós tivemos um verdadeiro encontro com Jesus, se Jesus, Ele já fez na sua vida, Ele continua fazendo. Às vezes você se afastou, mas Jesus continua o mesmo, de braços abertos, te esperando, para que você retorne para a casa do Pai. Então, não tenha medo, sofrimento todos nós vamos passar. Mas nós temos tempo de tristeza e tempo de alegria. Então vamos dar glória, porque Jesus está conosco. E o sofrimento é e faz parte do crescimento espiritual. Às vezes é o Senhor nos testando, às vezes Ele está nos forjando o caráter, para que nós possamos aprender dEle, depender dEle e amá-lo em primeiro lugar. E botar as outras coisas de segundo plano. O sofrimento, ele nos faz caminhar. A não ser que você esteja aí com depressão, e você vai, se fecha no quarto, fecha como um menino birrento e não quer sair. Uma menina birrenta não quer sair do quarto.
fica na caverna. É preciso você sair da caverna, se movimentar. Jesus morreu por mim e por você. Levanta a cabeça. Então vamos aí louvar o Senhor. Pega um caderno, escreva aquilo que o Senhor já fez por você. Vai escrevendo. Né? Se você não sabe ler, busque lembrar, trazer à memória as coisas que o Senhor Jesus já fez por você. É tão bom esse momento de contemplação, esse momento que a gente se volta para Jesus e Ele mostra, olha, de onde eu te tirei, aonde você está. Então, dê glória, em tudo dai glória. Isso agrada a Deus. Às vezes chegamos como meninos só pedindo. Me dá, eu quero, né? Mas a gente recebe e às vezes esquece o que pediu a Deus. Às vezes também a gente pede as coisas a Deus e Deus não concede. Você sabe por quê? Porque se Ele conceder, você se afasta dEle, você abandona os caminhos dEle. Nós temos muitos exemplos. Às vezes você tem exemplo até dentro de casa. Jesus abençoou, então não quero mais saber desse Jesus, não. Tá bom. É um Jesus que é imediatista, você é imediatista, quer as coisas para já, mas você não sabe conviver com aquilo que Deus te abençoou. Né? Então nós precisamos estar preparados para receber as bênçãos do Senhor e não nos desviarmos do caminho dele. Vamos louvar? Hoje eu tenho algo maravilhoso, já falei para você, né? Saia daí não, viu? Você vai sair daqui hoje sendo um líder de primeira. Vamos aprender com o nosso amigo Jetro. Você conhece Jetro? Ah, teve uma época da minha vida, e hoje mesmo. E sempre o Senhor está falando comigo através de Jetro, de Moisés. Então vamos aprender? Aprender de Deus, dos seus servos que nos deu exemplo. Vamos lá. Se da vida vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo em vão, contas muitas bênçãos, dizes de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, dizem quantas são, recebida da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tem acaso mágoas, triste é teu lidar, e a cruz pesada que tens de levar, contas muitas bênçãos, não duvidarás, e em canto alegre os dias passarás. Contas bênçãos, dizem quantas são, recebida da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar.
Quantas bênçãos dizem quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio, minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos, dize quantas são recebida da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verá surpreso quanto Deus já fez. Oh, glória a Deus, tá vendo? É importante, quando você for fazer seu devocional de manhã, você ter seu caderninho, sua Bíblia, seu inário. E ali o Senhor vai se revelando e você vai escrevendo. E você vai agradecendo. E você vai também escrevendo as bênçãos. Olha, eu recebi isso. Que às vezes nós pedimos a Deus e nos esquecemos. Não é? Então, precisamos pedir, mas precisamos também agradecer. Olha que lindo, né? Se você tem mágoa, você tem tristeza, você acha a sua cruz pesada, então peça a Jesus para ajudar você a carregar essa cruz, porque passamos por deserto para crescermos, mas tem momentos que estamos lá no monte e aí nos esquecemos do Senhor. E o devocional é bom para isso, né? Para fazer você refletir no ontem. O que eu fiz ontem que eu devo melhorar? Porque a salvação ela é individual e primeiro eu tenho que me transformar. Sou eu. Não é o meu irmão. Então, você vê, quando vires outros com seus bens, isso significa o quê? Que as pessoas têm inveja, podem te roubar, podem até querer ceifar a sua vida. Mas quando Jesus está com você, nada vai te abalar. Lembra que podemos perder tudo aqui na terra. Mas os nossos bens não estão aqui, não. Está no céu. Nós vamos receber da mão de Jesus os nossos galardões. Lá nós temos a mansão celestial, que está prometida para nós. Então, o conflito nós também vamos ter. Olha, seja o conflito fraco ou forte aqui, não desanime. Deus é por ti. Ele vem, nos auxilia, nos ajuda a passar pelos momentos de dificuldade. Está tendo conflito na sua casa? Ore, jejue, faça seu devocional direitinho. Ah, mas eu já orei, eu estou desanimada, eu estou desanimado. Persevere. Na palavra diz vigiai e orai. Então, primeiro nós temos que vigiar, temos que ser resiliente, né? Sermos firmes e constantes. Não desanimarmos pelo caminho afora. Vamos ler então aí a palavra do Senhor. Pega aí sua Bíblia. Eu vou ler aqui, ó, na Bíblia Nova. E vamos ver como que é ser uma liderança servidora.
Eu te convido, vamos aprender com Jetro? No capítulo 18 do livro de Êxodo, que fica aí no Antigo Testamento, é o segundo livro da Bíblia, tá bom? Não é difícil. A Bíblia, ela tem, olha, um índice que se chama sumário. Aí você vai lá, vê a página e vai lá, procura o capítulo e os versículos. O capítulo é grandão, né? Aquele número grande. E os versículos são os números pequenininhos. Diz assim na palavra do Senhor: Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ficou sabendo de tudo o que Deus tinha feito a Moisés e pelo povo de Israel, como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Moisés tinha mandado sua mulher Zípora e seus filhos para a casa de Jetro, que recebeu com os seus 2 filhos. Um se chamava Gerson, e o significado de Gerson é estrangeiro, do nome, não é? Estrangeiro. Pois Moisés disse: sou forasteiro em terra estranha. O outro se chamava Eliezer, ou Eliezer, alguns falam assim, que o significado é Deus é auxílio. Pois Moisés disse: o Deus de meu pai foi minha ajuda e livrou-me da espada de Faraó. Versículo 5. Jetro, sogro de Moisés, com os filhos de Moisés e a sua mulher, foram ao encontro de Moisés no deserto. Chegaram ao acampamento de Israel, perto do monte de Deus. Jetro mandou este recado para Moisés: eu, seu sogro Jetro, estou indo encontrá-lo comigo. Eu sou seu sogro, Jetro. Estou indo encontrá-lo. E comigo estão a sua mulher e os seus filhos. Então Moisés saiu ao encontro do sogro, inclinou-se e o beijou. Eles perguntaram um ao outro como estavam e entraram na tenda de Moisés. Então Moisés contou ao sogro tudo o que o Senhor tinha feito ao Faraó e aos egípcios, por amor a Israel. Contou também como os israelitas tinham sofrido no Egito e como o Senhor os tinha livrado. Jetro alegrou-se com tudo que o Senhor tinha feito aos israelitas, libertando-os da mão dos egípcios. Ele disse: bendito seja o Senhor que libertou você das mãos dos egípcios e do Faraó. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses. Você vê aqui, Deus está escrito com D minúsculo. Quando é o Deus verdadeiro, a Bíblia coloca D com o D maiúsculo. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, pois livrou esse povo das mãos dos egípcios, pois agiram com arrogância contra o povo. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu a Deus ofertas queimadas e sacrifícios. Vieram Arão e todos os líderes de Israel para comerem com o sogro de Moisés diante de Deus. No
dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar as questões do povo. E o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. Moisés respondeu: é que o povo me procura para que eu consulte a Deus. Cada vez que uma pessoa tem uma questão, vem a mim para que eu decida quem tem razão. E ensinou-lhes os mandamentos e as leis de Deus. O sogro de Moisés respondeu-lhe: não é bom o que você está fazendo. Desse jeito, você e seu povo ficarão esgotados. Esse trabalho é pesado demais para você. Você não pode realizá-lo sozinho. Agora ouça o meu conselho e que Deus o abençoe. Você deve trabalhar como representante do povo diante de Deus. Assim você levará a Deus a causa do povo. Além disso, você deve ensinar os estatutos e as leis de Deus e mostrar-lhes como deve ser sua conduta e quais são os seus deveres. Mas você deve escolher dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, amantes da verdade e inimigos da avareza. Um será responsável por 1000 pessoas, e outros por 100, outros por 50 e outros responsáveis por 10 pessoas. Eles julgarão o povo. Sempre passa avião. Eu moro aqui perto do aeroporto e constantemente está passando avião, eu preciso dar uma pausa. Continuando aí no versículo 22. Eles julgarão o povo em todo o tempo. Trarão a você apenas as questões mais graves. Todas as causas mais simples, eles mesmos resolverão. Com isso, a sua carga ficará mais leve. Na verdade, eles estarão ajudando você a levar a carga. Se você aceitar a minha proposta e Deus a aprovar, você poderá suportar o peso do trabalho. E todo esse povo voltará para casa em paz. Moisés aceitou o conselho do sogro e seguiu as sugestões dele. Moisés escolheu homens capazes de todo Israel e o colocou como líderes sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Esses julgavam o povo todo. Esses julgavam o povo todo o tempo. Os casos graves levavam a Moisés. E os mais simples, porém, eles mesmos julgavam. Então Moisés se despediu de seu sogro e este voltou para a sua terra. Glória a Deus. Amado Deus, fala conosco, Pai. Fala aos nossos corações. Que não seja eu, Pai, mas vindo do céu, uma orientação, Pai, para o teu povo que está perecendo. São famílias, Pai. São pais de família, mães de família, que estão perecendo. Os pequenos ministérios, os médios, os grandes.
está como que perdido, sem direção. Então estou aqui, Senhor, usa-me da forma que o Senhor desejar. E fala à mente, ao coração, e que essa mensagem chegue à pessoa certa, aquele que está necessitado, Pai. Em nome de Jesus, abra os ouvidos, que haja o efatá, tira o tampão dos ouvidos, para que essa palavra seja uma semente, que ela venha criar raízes, caule, dar folhas, flores e frutos. É o que eu te peço em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Glória a Deus. Então eu peço a você agora que abra a sua mente. Abra a mente para ouvir, para renovar os seus conhecimentos. Eu não sei nada também não. Quem está me conduzindo é o Espírito Santo de Deus. Eu já li essa mensagem várias e várias e várias vezes. E cada vez que eu leio, o Senhor fala comigo que eu que tenho que ser transformada. Eu que tenho que ser mudada. Às vezes eu estou com um comportamento que não está agradando a Deus. Então o Senhor fala, vem cá, né? E fala, e que eu espero que Ele fale com você. Então a liderança seguidora, servidora, aprendendo com Jétro. Esse é o tema dessa mensagem. Liderança servidora, aprendendo com Jétro. Então nós vemos aí que Moisés era um líder escolhido por Deus para guiar o povo de Israel. E Deus estava constantemente orientando Moisés através de visões, de sonhos, e Deus se comunicava diretamente com Moisés. Moisés, ele era um intermediário entre Deus e o povo. Deus estava trabalhando através dele para realizar o propósito, os seus propósitos. Porque o Deus tinha um propósito com aquele povo. E ali, Moisés que era o intermediário. Você vê que aqui não tinha ação do Espírito Santo com o povo. Era diretamente com Moisés. O Espírito Santo, ele estava presente e ativo na vida de Moisés para realizar as tarefas que Deus havia designado para ele. Então você vê isto aí constando lá em Êxodo, capítulo 18 e 19. Capítulo 18, versículo 19. Vamos dar uma lidinha, que eu já li e ficou lá para trás. Capítulo 18, versículo 19. Está aqui. Agora ouça o meu conselho e que Deus o abençoe. Você deve trabalhar como representante do povo diante de Deus. Assim você levará a Deus as causas do povo. Então, Jétro não foi contra Moisés, não. Ele obedeceu à liderança de Moisés. Mas ele falou, olha, vem cá. Senta aqui. Às vezes precisamos fazer isso com nossos liderados. Sentar, olhar nos olhos. Não pode deixar passar. Porque o que acontece? Um abismo leva a outro abismo. E Moisés ali, e Jétro ali chamou Moisés.
Então, ele disse: agora, pois, ouve a minha voz. Eu te aconselharei. E Deus seja contigo. Representa você o povo perante Deus e leva as causas a Deus. Então você observa que Deus estava trabalhando através de Moisés. O povo não estava sendo conduzido diretamente pelo Espírito Santo. Em vez disso, eles estavam sendo liderados por Moisés, que estavam sendo conduzidos por Deus. Sabe, isso é muito importante. É importante que fique na nossa mente. Que mostra que a liderança de Moisés era uma forma de mediação entre Deus e o povo. Por quê? Essa foi a metodologia que Deus utilizou para que o povo viesse a aprender a confiar em Moisés e a seguir sua liderança e seguir sua liderança. Como pode, né? Quando você não está gravando, não acontece nada disso. Quando você está gravando, aí acontece. Cachorro lata aqui, avião passa, passa carro de som. Mas glória a Deus, amém, aleluia, Jesus é bom em todo tempo. Não preste atenção nesses barulhos, tá bom? Então essa foi a metodologia que Deus utilizou para que o povo aprendesse a confiar em Moisés e a seguir sua liderança. E ali eles aprendiam a desenvolver a sua fé e ter confiança em Deus. Então isso também mostra que a liderança é um processo de delegação e mediação, onde os líderes são chamados para representar a Deus e guiar o povo. Então hoje, eu estou aqui incumbida a falar isso para você. Uma liderança servidora é um tema fundamental para quem quer fazer a diferença no mundo. Nós somos luz do mundo e sal da terra. Então vamos olhar, né, para a história de Jetro, o sogro de Moisés, com um novo olhar, que nos ensina lições valiosas sobre como liderar com humildade e com sabedoria. Jetro, ele foi um conselheiro sábio. Jetro era um sacerdote midianita que se tornou esse conselheiro, um amigo que deu bom conselho para Moisés. Ele serviu Moisés e não saiu da liderança de Moisés de forma nenhuma. Ele observou o que estava acontecendo. Ele viu que Moisés estava sobrecarregado, julgando o povo de Israel, ali sozinho. E aí ele decidiu intervir com sabedoria. E Jetro disse a Moisés: o que você faz não é bom, não, não, não. Certamente você vai desfalecer, assim como este povo que está aí
contigo. Porque isso é pesado demais para você. E sozinho você não vai conseguir chegar a lugar algum. Os problemas só vão se acumular, aumentar e vai virar uma bola de neve isso aí. Os problemas são muitos. E você está sobrecarregado e o povo está esgotado. Êxodo, capítulo 18, versículo 17 e 18, está escrito assim. E Jetro, ele não aponta somente o problema, mas mostrou a solução. Ele aconselhou Moisés a delegar responsabilidades, escolhendo homens capazes e íntegros para ajudá-lo a julgar o povo. Isso é liderança, uma liderança servidora. Colocar a necessidade dos outros acima das próprias e buscar ajudar o outro para o trabalho de Deus sair tudo bem. Sabe, eu tenho andado por essa vida, por esse mundo. Já fui em vários lugares. Mas eu quero te falar uma coisa aqui. Eu já vi púlpitos pegando novos convertidos, novos obreiros, colocando na frente do púlpito, envergonhando eles. E não é assim que o Senhor Jesus quer. Jesus não quer que a gente constranja ninguém, que envergonhe ninguém. Se você for lá em Coríntios, você vai ver a forma que Deus ativa o Espírito Santo nas pessoas. Não sou eu. Não é você. É Deus que dá o Espírito Santo quando a pessoa busca de coração, com coração puro e limpo. Eu dou um conselho, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Mas vamos ler, compreender a Bíblia, interpretar a Bíblia. Estamos agindo como crianças que não têm entendimento da palavra do Senhor. Olha o que 1 Coríntios fala. Existem tipos diferentes de dons, mas o mesmo Espírito concede. Há também formas diferentes de servir, mas o mesmo Senhor é servido. Existem vários modos de atuar, mas o mesmo Deus o faz ativos a todos. À medida que você aceita Jesus, você busca, você jejua, e o Senhor vai tratando de você, vai cuidando de você, vai zelando do seu coração, vai zelando da sua vida. Todos vão ver, né, a sua transformação. Tem pessoas que se transformam rápido, tem pessoas que levam tempo, precisa de um tempo para poder tirar aquelas práticas do mundo. E nós agimos precipitadamente, queremos julgar, colocá-los ali na frente da igreja e colocar para profetizar. É envergonhar a menina, é envergonhar o menino, o adolescente, o jovem, o idoso. Quantas pessoas não partiram para Cristo com o coração triste? Eu preciso ser aprovado.
e vai ali envergonhado na frente dos irmãos. Não está certo isso. Você vê a transformação. O Senhor fala, pelos seus frutos você saberá aquele que tem o Espírito Santo ou não. Essa é a aprovação maior. Vem de Deus, não vem do homem que está agindo com orgulho, fica lá em cima de terno, de paletó, e com orgulho lá dentro no coração. Preciso ter discernimento de espírito. Aí fala assim, versículo, existe vários modos de atuar, mas o mesmo Deus o faz ativos em todos. Além disso, a cada pessoa é concedido uma manifestação particular do Espírito para o bem comum. A uma, mediante o Espírito, é dada a palavra de sabedoria, a outro dom de curar, a outro realizar milagres, falar em línguas, interpretar línguas, né? Então, é o Espírito Santo que vai movendo as águas. É o Espírito Santo que vai nos enchendo. É o Espírito Santo que vai nos dando esta água que vem direto do trono de Deus. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo, ele fala que você vai transbordar. E aí, você vai estudar. E aí, esse novo convertido vai ser orientado como trabalhar na casa do Pai. Primeiro precisamos ensinar, para depois cobrar. Observar se está tendo frutos. Visitar. E na casa do irmão, ver se verdadeiramente está tendo conversão. Se foi conversão verdadeira. Porque às vezes só foi no ato da emoção, levantou a mão, né? Mas ali depois você não tem uma conversa. É fazer o discipulado com excelência. Mas excelência só tem em Deus. Sim. Mas Ele que nos aperfeiçoa cada dia. Então eu tirei a lição. Não envergonhar o próximo. Acolher. E não é eu, não é você que vai dizer se ele está apto para revelar ou não revelar. Você vai ver os frutos à medida que vai estudando a palavra do Senhor. Você vai observar a pessoa, a condução, né? Então, o pastor, ele tem que tirar o jaleco, tem que tirar o paletó, sair de cima do altar, vestir camiseta, andar no meio do povo, caminhar no meio do povo, conhecer os seus liderados. Aqui o que diz? Homens, escolher homens capazes. Olha só o que tem aqui. Êxodo capítulo 18, versículo 20. Além disso, você deve ensinar estatutos e as leis de Deus e mostrar-lhes como deve ser sua conduta e quais são seus deveres. Ali Moisés deveria chamar esses homens. Olha o tanto de serviço que Moisés tinha, não é? Ensinar os mandamentos de Deus, ensinar os estatutos, ensinar como os homens e as mulheres e as crianças deveriam se comportar. Era muita coisa para Moisés. E aí o Jétro falou, leva a presença de Deus o que eu estou falando com você. Se Deus aprovar, você faz. E Moisés foi humilde, ele teve a humildade de aceitar o conselho.
Então, deve escolher dentro do povo homens capazes. Aqui fala homens, mas fala mulheres também. Que homens fala no geral. Pessoas, né? Vamos colocar assim. Pessoas capazes, tementes a Deus, amantes da verdade e inimigos da avareza. E como você vai conhecer se são pessoas capazes, se são verdadeiramente tementes a Deus, se eles amam de verdade a Deus, se eles são ou não avarentos? Conhecendo a pessoa. E quando que eu conheço? Quando eu tenho intimidade. Quando eu tenho intimidade com essa pessoa. Você não tem intimidade com Deus? Você conhece quando a pessoa tem intimidade com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. Aí ele fez mais uma separação. Aí você vai, separa essas pessoas com essas características e você delega. Um vai cuidar de 100, outros grupos de 50 e outros de 10. Aí você vai conhecendo a sua equipe. Você vai delegando e você vai conhecendo. É preciso conhecer a pessoa. Mas tudo começa na leitura da Bíblia, a compreensão da Bíblia, tirar as crenças limitantes que foram inculcadas na mente do povo. Ora, cremos sim nas profecias, eu creio em profecia. Mas profecia é diferente de adivinhação. Você vê quando a pessoa está adivinhando. Então, deixe que a obra do Espírito Santo ele faça dentro da igreja, dentro da casa do Senhor. Então, a lição que eu tiro. Tirei muita lição e continuo cada dia mais tirando lição. Eu tenho que reconhecer os limites, as limitações das pessoas. Nós não somos capazes de fazer tudo sozinhos. É importante reconhecer as nossas limitações e buscarmos ajuda. É preciso delegar responsabilidades. Então, nós devemos encontrar pessoas capazes e confiar nas pessoas para realizar as tarefas importantes. Devemos ser humildes. O líder tem que ser humilde. Moisés foi humilde. Ouviu a Jetro com sabedoria. Então, a liderança servidora é sobre servir e não ser servido. Treine sua equipe, pessoas tementes a Deus, pessoas que não sejam gananciosas nem avarentas. Estruture a sua equipe. E dê condições para essa equipe, para que ela venha realizar suas funções. Dê condições. Ensine, mostre o caminho, vista a camisa junto com eles. Então, seja líder. É diferente de chefe. O líder, ele inspira, ele motiva a sua equipe,
ele desenvolve a sua equipe pessoalmente. Ele dá condições para a sua equipe prosseguir. Então é assim que você vai conquistar o respeito da equipe. Moisés aceitou o conselho e estabeleceu esses líderes e seguiu os conselhos do sogro. E nos tempos atuais, será que você vai aceitar o meu conselho? Eu sou uma simples serva do Senhor. Eu não almejo cargo mais de igreja. Não. Estou aqui com vocês para, na minha pequenez, mostrar algumas coisas que estão ferindo o corpo de Cristo. Pessoas estão partindo que foram feridas no fundo da alma. Pessoas se desviam, se afastam, um apontando o dedo para o outro, querendo puxar o tapete. Então, o líder, o Moisés, ele tem que estar vigilante. Você tem sido Moisés? Você tem sido Jetro, um bom Jetro na vida do seu líder, Moisés? O nosso manual de conduta é a Bíblia. Mas nós temos que entender que muitas pessoas, umas leem e não compreendem, outras compreendem, mas precisa buscar o Espírito Santo, precisa ter intimidade com o Espírito Santo. É como uma criancinha. É preciso confiarmos na ação do Espírito Santo dentro da igreja. Então, que nós possamos sermos conduzidos pelo Espírito Santo. Que as nossas casas tenham crianças movidas pelo Espírito Santo. Elas têm um coração puro. O Senhor vai conduzindo elas. As tias vão dando do ministério infantil, vão dando a palavra. As crianças vão crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Você vai observando a mudança na saúde da criança, na leitura bíblica, no proceder da criança. Mesmo assim é um adulto. O adulto vai lendo a Bíblia devagarzinho, vai aprendendo versículo por versículo. Vai crescendo. Os jovens, os idosos, as idosas. Tudo no tempo de Deus. Mas quem conduz, quem ativa é o Espírito Santo de Deus que conduz a igreja. Não sou eu e não é você. Existe um tempo para tudo. A criança piquititica saiu do ventre da mãe, já não sai dali falando e andando, não. De jeito nenhum, precisa de um tempo para que haja maturidade física, mental, espiritual. Então, precisamos ler a Bíblia.
quantos doutores Deus não levantou? Se fosse assim, Deus não teria levantado o apóstolo Paulo, Lucas e tantos outros que estudaram, que fizeram curso superior, estudaram nas maiores escolas. Então Deus, Ele usa o pequenino que não sabe ler, usa. Ele usou a jumenta. Ele usou a jumenta. Ele usa quem Ele quer, a hora que Ele quer, no momento que Ele quer. Então nós temos que ter confiança no Senhor Jesus. Porque é o Espírito Santo de Deus que vai e que está conduzindo a sua igreja. A igreja não é minha e nem é sua. A igreja é do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Então é isso que eu queria falar com você. Vamos fazer uma pequena revisão? Olha aqui. Primeiro, identificar o problema. Delegar. Dar conselhos sábios. Mostrar o caminho. Qualificar a sua liderança, os seus liderados. Montar estruturas, é fácil. De 100, de 1.000, de 100, de 50, de 10. Devemos ter a mesma visão, que é morar no céu. Eu quero ir morar no céu. Você quer ir morar no céu? Então eu devo ser obediente à minha liderança. E observar a carga horária. Epa! Como é que é isso? O 7º dia do descanso. Não importa se é na terça, se é na quarta, se é no domingo. O líder, ele precisa ter repouso, ter descanso. Ele tem a família dele, ele tem que pagar a conta de água, a conta de luz. Muitas das vezes ele é casado, tem que cuidar da esposa, tem que cuidar dos seus filhos. Não ficar ali 24 horas dentro da igreja, não. Então, precisa ter um momento de descanso para se alimentar bem, para fazer seus projetos, para fazer um bom curso, para zelar do corpo, da família, dos filhos. Eita, é muita coisa, né? E quem é solteiro também precisa desse tempo para ele, para ela. Precisa fazer uma unha, tirar as cutículas, pentear o cabelo, fazer uma escova, que tem mulheres que são vaidosas. Tem que andar bonita para Jesus, não é? Escovar os dentes, ir no dentista, ir no ginecologista, no mastologista, num cardiologista, fazer seus exames de rotina. Então, para isso, precisa de dia de folga. Glória a Deus. Então, seja um verdadeiro líder. Sirva com amor. Sirva com o exemplo de Jesus. Acolha com amor. Aprenda com o Jetro, com Moisés, com Paulo, com Marcos, com Lucas, mas aprenda da palavra de Deus, para que aquelas coisas que nós fazemos que não agrada a Deus, as coisas que estão entristecendo o coração do Deus Pai, Filho e Espírito Santo,
Então, para fazer uma limpeza na casa, precisamos mudar os móveis às vezes, não é? Para varrer embaixo dos móveis, tirar os tapetes, limpar a casa. E sair, quando se tratando de pessoas, vai machucar. Uns vão ficar feridos. Mas sendo feito aqui, ó, de acordo com a palavra de Deus, e a pessoa tendo maturidade espiritual dentro da palavra, conhecendo, ela não vai ficar magoada, ela vai te agradecer, porque você é um bom líder, uma boa líder, porque você está olhando no olho da pessoa, está mostrando o caminho do céu para ela. Que Deus possa te abençoar, que Ele possa ter falado no teu coração. Amém? Se você gostou, deixe seu like, compartilhe, fique à vontade para compartilhar e se inscreva no canal. Viu? Coloque sua mão em forma de concha e fale assim comigo. Você me abençoa e eu te abençoo. Eu sou carecida de vossas orações. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Jesus, muito obrigado, meu Pai. Eu sei que o Senhor me ama. Eis-me aqui, Senhor. Eu não quero ferir tua igreja, não, Pai. Não, não, não. Foi o Senhor que falou comigo? Então é o Senhor que vai falar com essa pessoa. E ela vai entender, ela vai compreender, porque ela é uma serva de Deus, verdadeiramente. Então que tuas misericórdias, graças possam estar conosco. Que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei a hora que você vai ver esse vídeo. Meus vídeos não são curtos, não. Alguns são. Agora esse é longo, viu? Deus te abençoe.